Podemos, então, dar início aqui à nossa atividade. Bom, a diretoria da DUSP, né, tem também tentado atuar aí com todas as dificuldades dentro do quadro que a gente está vivendo, né? Obviamente que é uma situação totalmente inédita para todos, né? E a gente, então, tem procurado atuar, né, mantendo a nossa entidade funcionando, dando suporte aos colegas que nos procuram e fazendo o nosso papel também de sugerir e cobrar questões aí da administração da universidade, do CRUESP, né? A ideia dessa atividade é apresentar um pouco o panorama que está colocado, como a gente tem visto, né? E também ouvir os colegas o que acham, né? Essas atividades virtuais, né? A gente está começando a se familiarizar, ainda tem uma certa dificuldade, né? Mas, enfim, a gente vai tentando fazer o que é possível. Então, a ideia dessa atividade é eu, a Michelle e a Anne fazermos uma apresentação, a gente vai tentar ser rápido e depois a gente vai passar, então, a palavra para os demais presentes. Bom, eu acho que o que marca essa situação na USP, em particular, é um pouco a forma como a reitoria tem conduzido o processo. Ainda que a gente possa entender também as dificuldades da própria reitoria, né? Agora, algumas coisas nos parecem muito complicadas, né? Basta lembrar que no primeiro informe do reitor, né, em que ele mantinha as aulas presenciais quando já tínhamos o primeiro caso na universidade e o departamento de geografia tinha suspendido as aulas, né, em que ele fazia inclusive menção a medidas populistas que nunca dão bons resultados, né, se referindo então à suspensão das aulas, né, isso no dia 13 de março, né? Então, acho que essa é um pouco a tônica, né? A universidade não quis suspender as aulas no primeiro momento, foi obrigada a suspender depois por iniciativa do governo do estado, que tomou a dianteira, né? Enquanto a Unicamp já tinha suspendido e a USP mantinha as aulas e o governo que teve que suspender. E logo em seguida da suspensão das aulas presenciais, a gente foi imediatamente, né, empurrados, né, sem nenhum tipo de planejamento maior, para as aulas, para esse esforço das aulas não presenciais, online, enfim, como se queira chamar, né? Né, obviamente, esse deve ser o maior problema hoje, né? Então, algumas coisas que a gente procurou tratar na questão das aulas, dessa mudança, né? Eu acho que o primeiro aspecto que vale a pena destacar, como até o próprio governo do estado fez na Secretaria de Educação, né, o mínimo que se podia esperar era uma suspensão provisória das atividades, para a gente poder ter uma avaliação melhor da situação e depois reorganizar
eventualmente, as atividades à distância com mais controle, com planejamento mínimo que fosse, né? Mas a USP manteve, de certa forma, uma espécie de bravata, que a USP não ia parar, né? É claro que algumas atividades não poderiam parar. Agora, o ensino poderia parar para a gente ter uma reflexão maior, né? Então, essa proposta de manter o ensino funcionando, né? A toque de caixa, de passar de uma semana para outra, do presencial para o virtual, obviamente, não foi bem sucedida. A verdade é que isso coloca muitos problemas, né? A nova realidade da quarentena coloca muitos problemas, né? Que já foram apontados, vou elencar alguns, né? Acho que existe uma romantização, muitas vezes, da quarentena, como se todo mundo tivesse as melhores condições de moradia, de internet, né, psicológicas, inclusive, né? Isso não é verdade nem para os professores e muito menos para os alunos, né? A reitoria soltou a pró-reitoria de graduação soltou um informe dizendo que 90% dos cursos continuavam. Isso é um dado muito inflado, né? A maioria dos cursos, pelo menos até agora, tem algumas atividades à distância, né? Poucos são os cursos que têm realmente atividades sincrônicas, como se diz, né? A maioria não tem isso, né? E a verdade é que essa é uma escolha que foi feita, né? Um pouco como os médicos que têm que nos casos graves têm que escolher para onde vai o respirador. A USP fez uma escolha, né? Que foi privilegiar um setor que tem melhores condições. A gente avalia que nessas atividades que estão sendo mantidas, cerca de metade dos alunos se perdeu aí nesse processo, né? E obviamente que parte significativa desses alunos são os alunos cotistas, são os alunos dos grupos menos favorecidos, né, que têm muito mais dificuldade de acesso à internet, de computador, de ter um local próprio para estudar, né? Então, na verdade, a gente tem uma situação muito negativa, né, em relação à educação da graduação, né? É claro que muita gente, muitos colegas com boas intenções têm tentado fazer o melhor possível, mas essa é um pouco a realidade. A gente está excluindo um setor grande dos alunos e, obviamente, um setor menos favorecido. A gente também tem tentado, né, cobrar da administração mudanças de prazos, né? A gente mandou ofícios para as várias pró-reitorias e outros órgãos, né? A graduação, a pós-graduação aceitou colocou que estava disposta a prorrogar os prazos de todos os bolsistas, né? A comissão de pesquisa não nos respondeu, mas prorrogou, deixou aberta a prorrogação dos prazos de C e de pós-doc. A CERT respondeu, também avaliaria caso a caso a prorrogação, né? Então, acho que são essas as questões assim iniciais que eu queria apontar. Outras a Michelle e a Anne vão tocar. Eu queria só tocar em duas coisas importantes, em que uma que a gente tem feito uma campanha de solidariedade junto com o DCE, com o Sintusp e com o coletivo Butantan na Luta, particularmente voltado aqui para a região do Butantã. E a outra questão que eu queria apontar é o problema das verbas e da questão salarial, né? O, o ICMS, né, do primeiro trimestre não foi mal, foi bem até, né? A gente arrecadou, né, o governo do estado arrecadou 13 bilhões, eu vou arredondar, 13 bilhões em janeiro, um pouco mais de 13 bilhões, fevereiro
em março ficaram na casa dos 12 bilhões, o que não era mal, e, de fato, em abril a gente tem uma queda para quase 9 bilhões, ou seja, 25% aí de queda. Embora possa aumentar um pouco, porque o ICMS demora para fechar o balanço final, né? É quase um mês para fechar os números do mês anterior. Então, ainda pode ser que suba alguma coisa, mas de fato tem uma queda importante, né? Isso tem levado, então, uma discussão sobre a questão dos salários, né? A gente, no Fórum das Seis, discutiu de suspender a campanha salarial, por razões óbvias, inclusive, né? Não tinha condições nem de estar levando essa campanha no momento. A nossa database é 1º de maio, então a gente ficou de deixar isso para depois da retomada das atividades, né? Agora, existe uma pressão aí de certos setores para atacar o funcionalismo e reduzir os salários ou congelar os salários. Eu acho que isso tem sido colocado, o Senado estava votando uma PL sobre o assunto, né? A gente tem acompanhado, ainda não tem nenhuma decisão de fato, né? Mas é possível, sim, que Ele é lá se... da história. Foi meu colega. Ele é. Oi, alguém está com o microfone aberto. E que a gente, então, tenha novidades aí, mais ataques em relação aos salários, né, ao serviço público. Eu vou passar a palavra, então, para a Michele, né, que vai complementar essa parte aqui. Boa tarde a todas e todos, espero que estejam bem, com saúde. Eu vou continuar a fala do Rodrigo, fazendo um relato, talvez juntando as decisões do Fórum das Seis, e hoje de manhã a gente teve uma reunião com o CRUESP, então eu já vou trazer elementos dessa reunião, fazendo um relato para vocês. E aí eu vou tentar juntar um pouco com a situação do HU, principalmente, e alguns aspectos relacionados às atividades à distância. A gente fez uma reunião do Fórum das Seis na terça-feira, né? Como o Rodrigo disse, a gente já tinha apresentado um documento em que a gente dizia que a database estava suspensa, né? E a gente fez uma reunião na terça-feira para preparar essa reunião de hoje. Na verdade, a gente tinha mandado um ofício no dia 7 de abril, pedindo uma reunião com o CRUESP, e eles marcaram essa reunião só para hoje, um mês depois, né? E na reunião do Fórum das Seis, a gente definiu um conjunto de temas que para a gente eram os mais urgentes, né? Já que nós já tínhamos decidido que a database estava suspensa, então a gente deveria levantar outros pontos junto ao CRUESP. Eu já digo para vocês quais foram os pontos, mas já vou adiantar para vocês que todas as reuniões com o CRUESP são muito difíceis, né? Eu acho que a reunião de hoje remota, acho que só agudizou alguns aspectos da reunião, né? E entre das coisas que aconteceram ontem, ao receber o convite para participar do Google Meet, eles já nos enviaram uma pauta que não continha os elementos que a gente tinha oficiado, né? Que a gente tinha colocado no documento do dia 7 de abril. E essencialmente, eles estavam tratando da queda da arrecadação do ICMS e como ficaria o dissídio, né? E, de fato, hoje, o Sandro Valentim, que é o reitor da Unesp, é o atual coordenador, né, o presidente do CRUESP, desculpem, começou a reunião de uma forma muito, digamos, rude, assim, né? Então, às 10h02, eles já estavam no segundo slide, desenvolvendo a planilha CRUESP,
foi muito difícil o Wagner Romão, que é o coordenador do Fórum das Seis, conseguir a palavra, né? Mas o que aconteceu ali na dinâmica da reunião é que eles ficaram cerca de 40 minutos falando da arrecadação do ICMS, não tratando dos temas que a gente julgava pertinentes nesse momento, né? E os temas que a gente levou para lá, né? No final das contas, o Wagner conseguiu falar, e a gente elencou 5 pontos principais. O primeiro é manter a quarentena e salvar vidas. Então, acho que esse é um posicionamento que a diretoria da DUSP, desde o início, no primeiro documento do dia 12 de março, vem falando, né, que as pessoas todas, independentemente de qualquer situação delas, sejam terceirizados, funcionários, docentes, estudantes, todas as pessoas têm que estar num plano de contingência, né? E tem algumas situações bastante graves que vêm acontecendo, né? Então, se a gente pegar o número de mortes, né, foram 4 mortes na USP, 2 delas de funcionários terceirizados do grupo de risco que não foram dispensados das suas atividades. A situação do HU é bastante grave, né, porque no próprio comunicado da reitoria, eles admitem que 30% dos funcionários do HU são do grupo de risco, mas falam que eles não podem dispensá-los porque, caso fizessem isso, eles teriam que fechar o hospital. Ou seja, deveria ter um plano para substituir, um plano de contratação emergencial para liberar essas pessoas, inclusive há lactentes e gestantes nesse conjunto de pessoas que se mantêm trabalhando no HU. O mote HU sem Covid é absolutamente, não é verdadeiro, porque há 40 funcionários contaminados, 2 deles internados no HC na UTI, com 20 pessoas afastadas com suspeita de Covid. Então, nos parece um absurdo que as pessoas... o HU esteja no foco, né, no centro, no epicentro da epidemia, e a reitoria mantém esse discurso, tá? Então, questões como defesa do SUS, defesa das vidas, a manutenção da quarentena, porque no último comunicado o Vahan deu a entender que já há um plano, estão discutindo um plano de retomada das atividades, né? A questão dos equipamentos de proteção individual, sem restrição, né? Então tem que incluir, inclusive, trabalhadores de cozinha, limpeza, etc., e as contratações emergenciais. O segundo ponto é com relação à manutenção dos recursos orçamentários para as universidades e o Centro Paula Souza, né? Então, a gente discutiu bastante que é necessário que o orçamento previsto na LOA, né, na Lei Orçamentária Anual, ele seja mantido. Então, vai haver o aporte do governo federal. A notícia que o Sandro nos deu é que eles estavam discutindo de manhã lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico como que eles iam dividir esse dinheiro que vem do governo federal, né? Então, inclusive, se manteriam os 9,57 para as universidades ou não, né? Então, a gente pediu durante a reunião que o orçamento seja mantido. E já está havendo algumas medidas de corte salarial. Por exemplo, na Unicamp, eles tiraram o adicional noturno de trabalhadores, inclusive do HU da Unicamp, né? Então, a gente pede para que os salários sejam mantidos integralmente. Outro ponto, o terceiro, a gente pediu que os reitores devem respeitar os colegiados e as representações sindicais das universidades. Então, a gente colocou que, com exceção da Unicamp, o Unesp e USP não realizaram um conselho universitário, então é possível dar aulas para turmas grandes remotamente, mas não é possível reunir os colegiados, e isso não se restringe unicamente ao conselho universitário, mas também os conselhos das pró-reitorias, comissões de curso, etc., né? Então, a gente defendeu muito
a democracia e a participação para além também dos colegiados, com participação dos sindicatos, inclusive colocando que nós é que temos recebido as demandas da nossa base, né? Somos nós que estamos em contato direto com a base. O quarto ponto foi, a gente não chegou a discutir muito, mas inclusive chegou a ser mencionado várias vezes nas falas dos colegas, a questão das aulas por meio digital, né? E principalmente o que foi colocado é a questão da desigualdade de acesso, né? Não só para estudantes, mas também para docentes, né? Então, eu mesma na minha fala coloquei a situação de pessoas que estão garantindo o cuidado de crianças, de pessoas doentes, de idosos, né? Que em geral são mulheres, né? Por conta da nossa tradição patriarcal. Então, assim, então a gente não chegou a desenvolver, não deu tempo, né? A reunião teve um teto de meio-dia, e meio-dia eles encerraram, mas a gente colocou essa situação lá e depois a Ani vai desenvolver um pouco mais essa questão do cuidado. E por último, o último ponto é de manutenção do contato constante com as entidades sindicais e estudantis. Isso a gente já tem pedido desde o início, então a gente pleiteou que haja pelo menos uma reunião do CRUESP com o Fórum das 6 mensal, mas a depender da necessidade, a gente pode marcar outras. Depois da reunião com o CRUESP, a gente fez uma reunião que eu saí para ingressar aqui, ela estava terminando, né? E que a gente decidiu que vai pedir mais uma reunião, e o que saiu de resultado de lá foi que eles apresentaram uma minuta de um documento falando da campanha salarial, do dissídio, com o argumento que eles têm obrigação de fazer isso, né? Porque chegamos em maio e, portanto, temos que discutir salários. E aí, nós não concordamos com a minuta que eles apresentaram e estamos agora formulando uma outra minuta para apresentar para o CRUESP, contendo, inclusive, elementos da nossa pauta principal. Então, a gente deve submeter, vamos finalizar esse texto até o final do dia e submeter ao CRUESP, e a gente espera que eles aceitem o teor que está lá colocado. Bom, acho que é isso, e depois, na hora do debate, eu posso falar mais um pouco. Então, eu passo a palavra para a Ani agora. Ani, não te escutamos. Opa, tinha me esquecido de ligar, obrigada. Eu sou a Anne, professora aqui da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, do Departamento de Biologia. E, bom, eu vou começar do ponto onde a Michele tocou da questão das mulheres, e o Rodrigo falou também da condição dos estudantes, né, tem essa questão do acesso, né, mas, na verdade, a gente tem que fazer um retrospecto de que a pandemia e a situação da USP não vai parar, ela só aprofunda mais as desigualdades sociais e as discriminações de gênero, né, dentro da Universidade de São Paulo, as quais a diretoria da DUSP já vem denunciando há algum tempo sobre esses vieses, né, que impactam principalmente na questão das mulheres docentes, funcionárias e estudantes da Universidade de São Paulo. Uma delas é que, sistematicamente, a partir de 2014, quando houve o processo de suspensão das vagas de ingresso nas creches da universidade, de lá para cá, se agravou o quadro, né, da condição das docentes, das funcionárias e das estudantes, no quesito de acesso às vagas, né, às creches da universidade, onde a reitoria, na época, né, sobre o reitor Zago, né, afirmava, né, que as creches não eram atividades fim da universidade. E isso foi gerando, conforme os PDVs foram avançando também,
a diminuição do número de vagas, no caso, algumas outras creches ficaram sem acesso, né, a essas vagas, as poucas que ainda existiam, e que culminou com o fechamento da creche Oeste, né? Também nesse período, que é uma situação muito contraditória, né, frente a tudo que aconteceu dentro da universidade na pauta de gênero, a USP ingressou em 2016 no programa do He4She, logo após esse processo de desmantelamento sistemático das creches, né? E que esse programa da ONU Mulheres, né, ele tem com um intuito, né, agora a USP não é mais a única signatária, agora a gente tem também a Universidade Federal do Rio Grande do Sul como signatária, mas até aquele momento a USP era a única da América Latina, de ações que promovam, então, a quebra, né, das desigualdades de gênero dentro das universidades. E é tão esse processo, né, do He4She, que depois culminou também na criação do Escritório Mulheres, e que tem tudo a ver, foi também o episódio que aconteceu com uma colega, né, de São Carlos, né, que acabou perdendo o regime integral de dedicação à pesquisa e à docência, entre o final de 2018 e todo 2019, a diretoria denunciou, né, essa perseguição, que estava justamente vinculada às licenças maternidades seguidas que ela teve e que impactou severamente no olhar, né, dos colegiados que julgaram os seus relatórios de experimentação, e também na CERT, que ela não foi produtiva durante esses períodos, inclusive não conseguindo prorrogação dos prazos de entrega dos seus relatórios. E por que eu digo que aprofunda ainda mais, né, dentro desse cenário? O Rodrigo falou no início que nós, né, protocolamos uma carta à CERT, que foi respondida, que sim, eles vão mapear, inclusive gostariam que a DUSP trouxesse para eles, né, esses dados de docentes que tivessem, que estão, desculpa, em estágio de experimentação e que pudesse pedir prorrogação dos seus relatórios, mas o fato é que a gente está observando a universidade através de vários relatos, denúncias, e até na nossa própria vida cotidiana, agora nesse momento de isolamento social, que já estamos, vamos alcançar 2 meses, né? Agora em maio, lá para o dia 23 de maio, de confinamento, que as mulheres, né, que são responsáveis, né, pelo menos no nível do Brasil, né, 54% dos lares brasileiros, né, a chefe de família é uma mulher, essa realidade não está muito distante, né, do que a gente vê das mulheres na academia, que elas também alegam, né, serem totalmente responsáveis pelos cuidados dos filhos, ou, mas dialogando também com uma outra realidade, esse momento de isolamento demonstra que muitas mulheres e muitos professores, homens também, estão cuidando dos seus pais, seus familiares, idosos ou com doenças crônicas, né, ou parentes com doenças crônicas, que aprofunda ainda mais o aspecto de como essas aulas remotas que nós estamos, de alguma forma, realizando, elas vão ter qualidade ou não, e qual o significado disso na formação dos estudantes que a gente quer que os alunos da USP tenham nesse momento de pandemia, né? Por que eu falo isso, né, em relação à qualidade? É muito estranho nesse momento, a gente está vivendo na Universidade de São Paulo, coisas que não aconteciam antes desse momento de pandemia, como, por exemplo, a universidade conceder modems, chips, inclusive laptops, para alunos da graduação, né? Já tem muitos, né? A universidade já está alcançando os seus 50%, né, de cota social e econômica, e de escola pública, de ingressantes. E por que nesse momento? Né, isso é uma reflexão, inclusive, semana passada, o Marcelo Zayati, ele contribuiu com isso, a gente também não tem muitas respostas, né, mas por que nesse momento a USP não pode parar,
né? Pelo menos no quesito das aulas, sendo que uma comunidade inteira de docentes, de funcionários e estudantes estão sofrendo por vários vezes, como o próprio Rodrigo elencou, né? Que às vezes a própria estrutura familiar interna não é possível uma pessoa dessa ter acesso a uma educação de qualidade. Por outro lado, o docente que foi pego de surpresa e que não teve um tempo prévio para fazer isso, não conseguiu organizar seu núcleo familiar, onde seus filhos, seus pais vão ficar integralmente com eles dentro de casa. E isso, de alguma forma, impacta mesmo, né, na própria organização e de como essas aulas estão sendo dadas. E outro, tem um agravante que, ao mesmo tempo que é incentivado isso, nenhuma outra estrutura, no caso física, para os docentes teve. Né, assim, a gente está aqui falando com nossos próprios microfones de celulares, né, coisas assim, estamos fazendo um enjambre, como se diria lá no Rio Grande do Sul, né? A gente está ajeitando coisas que não foram pensadas se tivesse, pelo menos, a universidade tivesse parado uns 15 dias antes de suspender mesmo as aulas e ter organizado o escalonamento de funcionários, de docentes, prioridades. Né? Então, fica aquela pergunta, por que agora? E se depois de tudo isso acabar, a universidade vai continuar tendo, pelo menos, esse cuidado com esses alunos? Né? Porque a gente está vendo que o cuidado com os docentes e com os funcionários, ela não está no momento boa, porque quem está fazendo teletrabalho, como os próprios comunicados da universidade vêm com esse termo, né, está sendo muito prejudicado. Né? Então, no quesito viés de gênero, as mulheres estão, assim, em dupla jornada e com tripla. A gente tem vários relatos, e nós esperamos, né, que esses ajustes da CERT, por exemplo, quando eles falam que vão ajustar o tempo, possam ajustar, inclusive, o tempo das mulheres, né, e de outras pessoas que, de fato, tiveram com problemas, né, de cuidados, né, com esses problemas de cunho privado, mas tiveram que grande parte do seu dia estar sendo dedicado para os seus familiares. Então, para encerrar, para reflexão, eu acho que isso está muito bem colocado no texto do Marcelo Zayat e no que ele falou semana passada, né? Quais serão as consequências de tudo isso, né? Que USP que a gente quer após passar a pandemia, né? Porque nós sabemos que não vamos voltar no estado de normalidade tão cedo, mesmo que se as aulas voltassem amanhã. Então, quais vão ser os cuidados? A gente vai voltar rapidamente, assim como a gente teve que entrar rapidamente nesse processo de aulas remotas, de teletrabalho? Então, acho que tudo isso tem que ser levado em consideração pela universidade, pela administração central, que essa mesma sensibilidade que foi feita com os alunos, que possa ser estendida para toda a comunidade. E, para concluir, que eu me esqueci, que já fechou os 10 minutos aqui, e tem a questão também das estudantes do CRUSP, né? Quando eu falo que tem essa relação de viés de gênero, essas estudantes é que estão tendo menos acesso às suas aulas, porque estão em cuidados permanentes com seus filhos, né, confinados dentro da moradia, e isso pode ser visto também com outros setores de estudantis da universidade que também estão passando por isso. Então, quando sai na Folha de São Paulo hoje, dizendo que o primeiro lugar que vai se voltar no estado seria a educação infantil, isso tem que tomar bastante cuidado, né? Eu acho que a universidade tem que pensar que, para além das aulas da graduação, existe outra comunidade dentro da Universidade de São Paulo, que é justamente as escolas, as pré-escolas, né, e as creches da universidade, né, onde as crianças, né, elas podem não apresentar o vírus severamente, mas elas são assintomáticas e podem transmitir. É isso. Acho que eu passo para o Rodrigo. Rodrigo está sem microfone. Não estou ouvindo. Pessoal, antes do Rodrigo entrar, eu escrevi aqui no chat. Quem quiser se inscrever para falar, comentar, fiquem à vontade. A gente vai organizando pelo chat. Pronto, eu tenho dificuldade com esse programa, eu apertei no lugar errado. Eu ia avisar, então, das inscrições pelo chat. Queria só lembrar uma coisa, dados os boatos
né, de possível volta às atividades, o reitor hoje disse que não tinha, no jornal da USP, que não tinha essa, essa decisão. Agora, o grande problema que está colocado, né, é que todas essas decisões que são tomadas pela administração, como foi dito, são feitas por fora como é que fala, dos colegiados da universidade, né? Então se reúne os dirigentes, que não é um órgão que existe no Estatuto da USP, não se reúne o Conselho Universitário. A última deliberação da Pró-Reitoria de Graduação foi a de referendo, quer dizer, é um abuso, né? A gente pode ter aula online, mas não podemos ter colegiados centrais online, né? E, no fundo, a universidade se aproveita disso, a administração, para evitar uma maior discussão, né? Quando o momento pedia um diálogo muito maior, né, com a comunidade. O Sérgio Paulo está inscrito, então pode passar a palavra para ele. Boa tarde a todos. Eu só queria saber se vocês aí da diretoria ou na reunião de hoje estão sabendo alguma coisa sobre uma rodada, uma abertura de um edital sobre progressão horizontal de carreira na USP. Nossa diretora mandou um e-mail falando sobre isso. Nesse momento que ninguém sabe sobre queda de ICMS, não que eu queira dar motivo deles não darem, inclusive antes de discutir um reajuste, vai se falar, vai se abrir progressão horizontal. É um negócio que me pareceu bem absurdo, numa total incerteza que nós estamos. E essa questão que, para mim, primeiro vamos discutir a questão de repor para todos, porque a gente sabe que esses processos de progressão, muitas vezes, quando não 100%, são enviesados. São avaliações que sabem quem é teu nome, sabe quem é você, sabe o que você faz, se você brigou com o diretor, com o reitor. Então, eu acho que essa coisa, nesse período de crise e antes de uma discussão de reposição salarial, precisaria ficar bem atento. Como não tem ninguém inscrito, eu vou aproveitar e já respondo isso. Parece que essa discussão apareceu na reunião dos dirigentes, tem esse boato correndo, que eles vão reabrir a progressão horizontal. Talvez a ideia da reitoria seja o seguinte: como não vai ter, na lógica deles, não vai ter aumento de salário, eles estariam, então, abrindo uma brechinha para compensar um pouco o não aumento dos salários. O Sérgio caiu, não sei se ele ouviu. Bom, está abertas as inscrições ainda, não tem. Sérgio, eu estava te respondendo, não sei se você ouviu, né? Possivelmente isso seja uma compensação, dado o plano da reitoria de provavelmente não ter reajuste de salários, e parece que essa foi uma proposta apresentada na reunião de dirigentes que teve. Não, eu ouvi sim, teve uma queda aqui, eu já voltei, mas eu ouvi. Bom, então estamos abertos aqui às inscrições. Deixa eu só fazer um comentário sobre isso que o Rodrigo falou, né, do zero. O texto da minuta que foi apresentado hoje, e a forma como ele foi apresentado, trazia no subtexto esse 0%. Né? Por isso que a gente não concordou, inclusive, com o texto proposto pelo CRUESP.
Paulo, posso perguntar? pode, claro. Oi, é o seguinte, bom, eu consegui cancelar minhas turmas na Unicamp, sou professor de alemão na graduação, trabalho com ensino à distância desde antes da internet, desde a década de 90, tentando fazer disso uma coisa inclusiva e não exclusiva. Sabia que não podia dar certo. Uma questão que eu gostaria de ver discutida na universidade, estou tentando colocar isso em pauta onde eu trabalho, que é o Centro de Ensino de Línguas da Unicamp, é como é que fica a avaliação. O semestre continua, as pessoas não têm necessariamente o mesmo desempenho, a capacidade de adquirir os conteúdos que teriam em situação normal. Vou ter os créditos? Bom, nós temos níveis no alemão. Alemão 1, 2, 3. Imagino, entre aspas, aí, que em cálculo também tenha isso, né? Como é que alguém faz cálculo 2 sem ter entendido bem cálculo 1? Como é que fica essa questão? Eu acho que esse é um tema crucial para ser colocado em pauta, porque assim, é um faz de conta danado. O semestre tem de continuar, custe o que custar, e aí institucionaliza o faz de conta. Qual é a nossa responsabilidade social com um engenheiro que não sabe construir ponte, com um enfermeiro que não... E por aí vai. Tá? Eu acho que está clara a questão. Não sei até como é possível colocar isso em pauta e dar um destaque a essa discussão, porque é aí que pega, né? Que é a questão da mentira aí digamos, do cara lá de Brasília. Né? Existem situações, né? O vírus não conhece fake news. Certos conteúdos também, a necessidade de você saber algo para dar continuidade, também não conhece fake news. Isso daí vai voltar, né? A tal da volta do cipó de aroeira, seja o que for, mas está clara a questão? Aí eu desligo o microfone aqui. Eu acho que o César e o Valdir podiam falar e aí a gente responde num bloco, pode ser? Então, pessoal, antes de mais nada, eu acho que tem que ficar claro para todo mundo que a resposta do CRUESP para esta reunião era com relação a um ofício que foi mandado há um mês atrás, que tinha como pauta um tema só, que era a pandemia, né? Há um mês atrás. Por isso é que eu coloquei ali, quer dizer, independente, as questões que os colegas estão colocando são importantes, sem dúvida alguma, mas é importante que todo mundo tenha a clareza de que a resposta do CRUESP, um mês após a solicitação, e para tratar de outra coisa que não o tema que foi proposto, né? Porque nós estamos falando, num primeiro momento, de preservação de vidas. E olha o problema que está havendo no hospital. No HU da USP, no HC de Campinas e provavelmente no HC de Ribeirão Preto também é disso que eu acho que nós temos que tratar em primeiro lugar. Não que as outras questões não sejam importantes, mas é que nós estamos numa questão emergencial e vida me parece mais emergente do que qualquer outra coisa, né? Por isso é que eu fiz questão de falar. Por óbvio, vou repetir, não significa que as questões que os colegas estão levantando não sejam importantes. É que eu acho que tem uma questão que precede estas questões colocadas. Valdir? Vocês estão me ouvindo? Sim, e se você... eu ia pedir para você abrir sua câmera. Obrigada. Tá. Bom, boa noite para todo mundo. Justamente nessa mesma linha que o César acaba de falar, eu tento... bom, enfim, eu estou afastado da USP com bolsa Print. No momento estou aqui confinado em Paris, sem poder voltar para o Brasil, porque as fronteiras estão fechadas, e na medida do possível eu tento acompanhar, enfim, essa pandemia no Brasil, ao lado do pandemônio do governo, e acompanhar um pouco aqui também na França.
Então, uma coisa que eu, da outra vez, já participei da outra reunião, enfim, ouvi a última reunião promovida pela DUSP, e tem um tema que eu acho que precisaria ser colocado em pauta, que é o seguinte: como vocês sabem, não tenho nenhuma novidade nisso, uma possível vacina para esse vírus é uma coisa completamente remota. A França, Paris, está em véspera de uma espécie de início de desconfinamento. Dia 11 começa esse desconfinamento. Está um grande debate sobre os riscos que isso significa, das crianças primárias irem para a escola e voltarem com vírus para a casa dos seus pais, de idade, etc. Uma discussão praticamente diária, e que o governo senta na mesa todos os dias para discutir com todas as classes sociais, com todos os sindicatos, com todos os representantes das várias atividades. E no Brasil, obviamente, com o governo que a gente tem, essa discussão não está ocorrendo. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar no fato de que não adianta, de repente, falar, vamos retomar a aula, sei lá, em agosto, setembro, porque o vírus continuará sendo proliferado, sobretudo porque no Brasil não se fez a quarentena na hora exata e na força exata que precisaria ser feita. Então, infelizmente, no Brasil, essa proliferação vai continuar por muito mais tempo do que está acontecendo aqui na França, na Europa, na Itália, na Espanha. Então, esse assodamento da reitoria de querer considerar que as atividades estão normais, que a USP não pode parar, e que essa afobação de querer resolver uma questão que é muito mais transcendental do que simplesmente tomar uma decisão. É um vírus que mata realmente. Os hospitais superlotados, as subnotificações, é uma discussão muito séria que vai precisar ser colocada na mesa de trabalho. Queria só alertar para isso, porque eu vejo a boa vontade de todo mundo, primeiro, apesar de que nós sejamos, por princípio, contra essa coisa do ensino à distância, se já somos, por princípio, contra o ensino à distância, do modo como ele vem sendo, muito mais difícil é aceitar uma situação de emergência, onde a gente é obrigado, de um jeito ou de outro, a se utilizar de uma maneira precária do que seria um ensino à distância. Mas muito mais grave do que isso, além da questão do ensino à distância, é o risco que se vai correr mesmo com esse assodamento de querer retornar a resolver um semestre, etc. Não estamos medindo bem essa situação de guerra que nós estamos vivendo com esse vírus. Queria deixar esse ponto de reflexão para vocês aí. Obrigado e fico acompanhando. Só que eu queria aproveitar o final dessa primeira rodada. Acho que, né, o César e o Valdir falaram da dificuldade aí, né, do problema das vidas, e de fato a gente tem tentado alertar isso desde o começo, né, particularmente em relação aos setores menos favorecidos, né, os terceirizados, né, e os trabalhadores da universidade, particularmente os do HU, né, e os alunos também, os alunos que estão nas moradias estudantis. Eu acho que isso é uma questão grave que a gente tem tentado acompanhar na medida do possível e apontar os problemas. Sobre a questão que o Paulo coloca, eu acho que ele tem toda a razão, né? A gente avalia que quem, né, vamos dizer que 50% dos alunos estão
minimamente acompanhando as atividades, mas qual é o aprendizado? Qual é a capacidade que os professores têm de dar exatamente o conteúdo que eles davam na aula presencial numa aula à distância, ou que os alunos acompanhem da mesma forma? A gente acha que isso é muito, ainda mais da forma que foi feita, né, é muito limitado. O meu departamento discutiu que a gente estaria dando uma espécie de ensino emergencial, que estaria longe de ser exatamente o conteúdo de aula. Seria muito mais uma forma de manter vínculos, ajudar os alunos, inclusive nesse momento difícil, etc. Né? Agora, acho que o Paulo tem razão. Acho que a gente vai criar um engodo, né, independente da boa vontade dos colegas, né, em que os alunos vão ter um aproveitamento baixíssimo do conteúdo ministrado. E com isso vamos criar uma série de problemas aí na sequência. Isso para não falar dos cursos, e que não são poucos na universidade, que exigem laboratório, atividades presenciais, práticas, né? Isso tudo, claro, nem se fala então nessa situação. Bom, estão abertas aí as inscrições, não sei se mais alguém gostaria. Rodrigo, eu gostaria de comentar também. Perdão, Michele. Não, eu queria agradecer ao Paulo pela colocação dele, especialmente porque me deixa aliviada, né, de saber que alguém tão experiente com EAD suspendeu seus cursos, né? Então, eu acho que isso é bastante importante. E aí, Paulo, você perguntou como que a gente poderia denunciar mais isso, né? A gente tem publicado muitos posicionamentos com relação ao que está acontecendo na página. A gente mandou um ofício para a Pró-Reitoria de Graduação e eles não responderam, né? Logo depois do que a gente protocolou o ofício, saiu aquele último documento da Pró-Reitoria de Graduação, né? Então, a gente tem feito o que a gente pode e sempre considerando também o esforço de muitos colegas, né? Isso que o Rodrigo coloca de um ensino de emergência, eu acho que é algo que pode ser considerado, né? A gente está vivendo uma situação, gente, de tamanha complexidade que o tema de todas as disciplinas poderiam, de alguma forma, se adaptar ao que está acontecendo, por exemplo, né? E eu concordo absolutamente que a falta de planejamento de uma diretriz, como a gente colocou no nosso último documento, criou uma celeuma, né? Tá um salve-se quem puder na USP que não vai parar, né? Algo como mais ou menos assim. A sua questão, César, eu estou totalmente de acordo que o objetivo é preservar vidas, mas eu acho que a gente tem que também preservar a saúde. E quando fala de preservar a saúde, considera todos esses elementos, por exemplo, do cuidado com a casa, com a família, da falta de acesso à internet, as condições de moradia. Então, acho que a gente tem que defender, preservar a vida e a saúde das pessoas, incluindo a saúde mental, né? Sobre o que o Valdir coloca, eu concordo absolutamente, né? A gente está no momento de ascensão da curva, daqui a pouco vai sair o número de hoje, né? Mas a gente está recorde atrás de recorde, tanto no número de pessoas que estão morrendo, quanto nas que estão adoecendo, né? E justamente nesse momento já começa a se discutir o retorno das atividades, o que me parece de uma irresponsabilidade absoluta, né? Especialmente num país com tantas questões como o nosso, né? Que pode gerar uma miríade de percepções na população se não tem uma diretriz central, né? E aí, fazendo a ponte com o que a Márcia perguntou, é o seguinte, há uma expectativa muito grande com relação ao pronunciamento do Dória amanhã, né? Mas o Marcelo Nobel, hoje na reunião, deixou escapar uma data, na hora que ele estava falando, porque a gente estava pressionando, e ele falou de uma possível prorrogação até 1º de junho. E diz que eles estão, no caso da Unicamp, eles estão sim montando um cronograma de retorno, mas que é um cronograma que eles estão trabalhando com semanas. Então, por exemplo, semana 1, semana 2, que passaria a valer a partir do momento que a quarentena for suspensa. O Varran não comentou e nem o Sandro comentou, ou seja,
eles estão sim construindo um plano, e hoje saiu na Folha, até a Ani que mandou para a gente, um plano de retorno construído na Secretaria de Educação, e os reitores confirmaram isso, que esse plano está sendo elaborado pelo secretário de Educação, e não pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a qual a gente está vinculado, né? Então, eles estão, sim, trabalhando num plano de retorno às atividades. O Marcos pediu inscrição. Isso, acho que agora é o Marcos. Posso? Vocês estão me escutando, pessoal? Boa tarde a todo mundo. Estamos escutando. Eu acionei a câmera também, espero que a gente esteja se vendo. Eu queria colocar só algumas questões, algumas referentes a essa reunião que teve os dirigentes, né? E saiu a notícia disso no Jornal da USP, não foi? E algumas questões interessantes lá, eu acho, independentemente de concordar com o César, com outros colegas, de que acho que a prioridade, e considerando o complemento da Michelle, quer dizer, a prioridade é a vida, a prioridade é a questão da saúde, né? Inclusive a saúde nossa, né? Tão pressionados que estamos por todo esse tipo de atividade que nos envolvemos, mas independentemente desse registro, há uma questão que me chamou a atenção lá, que é o fato de que parece que foi dado um informe de que o comprometimento do orçamento da universidade com a Folha atingiu o nível histórico de 75%. Não é isso? Isso tem algum significado. Eu gostaria que vocês comentassem isso, porque em tempos normais, que não são os tempos que estamos vivendo, chegar nesse patamar significaria algo em termos de salários, etc, etc e tal. Eu estou frisando, estou concordando que a prioridade... Bom, eu não vou ficar insistindo, eu não estou querendo dizer nada além do que eu estou dizendo com isso, mas acho que são constatações importantes. Até mesmo porque, se não é possível a gente pensar em reajuste, não faria sentido isso, etc, etc, nesse momento, né? Ao mesmo tempo, já que se falou aí de diz-que-diz, ou de possibilidade de boatos, etc., vira e mexe chega a notícia de que há a possibilidade de congelamento dos salários, não de redução, mas por exemplo, de corte dos vales alimentação, ou etc. Eu não sei, queria colocar essas questões para vocês comentarem, já que vocês estão cotidianamente nas mesas de negociação, etc. E o fato é que nós estamos trabalhando, muitos de nós estamos trabalhando de maneira quase dobrada nessa condição. Bom, a outra questão que eu queria apontar é o seguinte, que também outro aspecto dessa reunião que me chamou a atenção, no resumo dela, na fala do reitor e no comunicado, inclusive no último comunicado que a reitoria fez, o Varran está insistentemente colocando a impossibilidade de qualquer planejamento a longo prazo. Ele não define exatamente o que é longo prazo, mas longo prazo para a gente, sei lá, de repente se contrapõe àquilo que está se fazendo nas nossas unidades. Eu não sei como é que estão em todas as outras unidades. Eu sou da USP Leste, da EASH, e ali os nossos dirigentes acadêmicos, os coordenadores de curso, os presidentes de comissões estatutárias, eles estão invariavelmente pressionando professores e professoras para escolherem suas disciplinas do semestre que vem, para assumirem suas cargas do próximo semestre. Parece que estão frequentando um mundo paralelo. Às vezes eu fico me perguntando, quando chegam essas notícias, qual é a informação que essas pessoas têm que eu não tenho. Vai ver que eu me perdi no mar de e-mails, enfim, né? E acompanhando isso que o próprio Valdir levantou, também estamos todos atentos, a gente tem noção de que essa possibilidade de aulas normais e presenciais a ponto das pessoas estarem escolhendo sua carga didática para o próximo semestre digamos, bastante remota, né? E aí, para pegar um gancho, para finalizar um gancho da questão que a Ani levantou, se eu entendi parte da questão que ela levantou,
e outros também, essa constatação de que entramos assodadamente nesse esquema que a gente entrou, isso é um fato. Não precisaríamos ter entrado dessa maneira tão assodada. A gente podia ter preparado um pouco as coisas. Mas a USP está nessa obsessão produtivista, está mais, sei lá, virou mais uma universidade, sei lá, que não pode parar, quase como se fosse uma empresa ou coisas do gênero, e promoveu esse atropelo todo. Claro que a gente tem que aprender com isso. No mínimo, a gente tem que colocar que, independentemente de quando vamos voltar, essas possibilidades elas são mais ou menos remotas, né? Até o próprio reitor, ironia do destino, ele próprio tem insistido nisso, de que qualquer planejamento a longo prazo é inviável, e, portanto, os pequenos dirigentes, os pequenos poderosos da universidade estão tendo cumplicidade com uma coisa que nem mais é aquela que o reitor fala, ao fazer essa pressão em cima dos professores e professores que estão sob seus comandos, né? Eu acho que a questão do retorno não é mais retorno à atividade presencial que a gente tem que colocar, né? É o retorno da condição de isolamento, de quarentena, etc. É disso que se trata. Não é voltar para a atividade presencial. Quer dizer, em algum momento, pode ser escalonadamente, pode ser que alguns de nós permaneçamos, sei lá, porque somos do grupo de risco e permaneçamos em isolamento, etc., e uma parte volte, não sei, mas em algum momento voltaremos dessa condição que estamos. Voltar dessa condição que estamos significa fazer um balanço daquilo que fizemos, em que condição que estamos nesse retorno, e aí começar a pensar mais coletivamente no planejamento de atividades futuras, né? Eu não falaria em retorno a atividades presenciais, eu falaria em retorno, em algum momento, dessa condição que estamos. Isso implica em sair do assodamento, em preparar, quem sabe, o próximo passo, que, evidentemente, não sabemos qual é, né? Como diria o nosso reitor Varran, né? Não sabemos. Qualquer planejamento a longo prazo está prejudicado aqui. Eu não sei o que ele chama de longo prazo, né? Sei lá. Bom, é isso que eu gostaria de colocar. Obrigado. Não tem ninguém mais inscrito. De fato, eu acho que tem um planejamento da reitoria. O problema é que a reitoria não divulga os planos, né? Não discute os planos com a comunidade. E, de fato, tem uma situação difícil de prever, né? Mesmo quando a quarentena comece a baixar assim, a rigidez, né? Seria, por exemplo, pensar quem é que pode ir para a USP de carro, quem vai depender do transporte coletivo cheio, né? As salas lotadas, nem todas as unidades têm salas, né, com folga, para os alunos não ficarem um em cima do outro, e por aí vai. Em relação aos números, que é a questão que o Marcos colocou, a gente tinha começado o ano com um comprometimento com a folha baixo, o 75,49 de janeiro, né? Era um comprometimento bem baixo, né? E que poderia trazer um certo otimismo, né? De um aumento, como é que fala? De uma recomposição das perdas aí dos últimos anos, para não falar para mais. A gente tem desde os Zago aí uma perda aí de pelo menos uns 15%. Esse ano subiria um pouco mais, né? Então, os dados iniciais eram positivos, né? A gente começou, então, com esse número, 75,49, depois subiu um pouquinho no acumulado para 80%. Né? Agora, de fato, com o quadro do ICMS, a gente não sabe também exatamente qual vai ser a evolução do ICMS ao longo do ano, que vai ter uma queda agora no meio do ano, é fato, né? Mas a gente também não sabe se isso vai se manter ou não, né? O problema é que está se aproveitando essa situação, obviamente, para justificar
a manutenção do arroxo salarial, né? E com isso, a gente não ter aumento, ou ter um aumento muito, muito pequeno, isso se não tiver uma intervenção do legislativo, eventualmente, que possa interferir nessa questão. A Michele e a Anne vão complementar aqui essa resposta. Não, eu, na verdade, pedi para falar porque o César colocou aqui sobre o ofício do HU. Só para esclarecer os colegas, nós enviamos um ofício ao superintendente do HU, que é também o superintendente de saúde, né, o Paulo Margarido, com cópia para a reitoria, e o ofício foi mencionado hoje na reunião, César, e nós reenviamos, porque o Varran, ele disse que não tinha conhecimento. Então, nós reenviamos o documento na sequência da reunião e pedimos para que eles respondessem, porque lá tem uma série de questionamentos que a diretoria está fazendo, sempre no sentido de preservar vidas, inclusive questionando como pode um hospital da Zona Oeste de São Paulo ser livre de Covid, né? Não há como a gente pensar que qualquer equipamento de saúde vai estar livre da doença numa situação de epidemia, né? Então, isso é absolutamente fantasioso, para dizer o mínimo. Então, agora eu passo a palavra para a Ani. Eu ia comentar, né, a partir da fala do Marcos, que é bem isso, né? Assim como começou atropelado, provavelmente vai terminar atropelado, né? Dentro dessa questão que eles ficam negando de discutir com a comunidade um calendário. Isso eu posso falar abertamente, porque eu sou membro da minha congregação, e o discurso que veio do dirigente é que toda vez que nós perguntamos sobre reposição presencial e tudo mais, eles acabam acusando mais os docentes, né, que nós estamos interiorizando isso nos alunos. Isso é muito triste, né? Eu ouvi de um dirigente que nós passamos essa ansiedade, mas o fato é que a gente sabe quando voltar não vai ser a normalidade, né? Bem isso que tu comentaste, Marcos, e tem que fazer um balanço mesmo de tudo que aconteceu. Inclusive, a diretoria publicou um texto, né, de uma mãe, eu não me lembro, isso foi logo no metade, eu acho, desse período que a gente está em isolamento, falando das questões do ensino à distância com as crianças e adolescentes em idade escolar, né, o quanto eles estão sendo despejados por conteúdo e não se está discutindo o que está acontecendo hoje, e não tem perspectiva que essas escolas façam depois para discutir sobre necropolítica, por exemplo, né? O impacto desses EADs, dessas atividades emergenciais, remotas, enfim, tem vários jeitos de falar, né? Cada um gosta de dizer de um jeito, e de como vai ser encarado isso, o pós, né? Porque no momento agora a USP ela ainda mantém aquele discurso que tem que formar 15 mil estudantes, né? Que eles têm que estar acessíveis para o mercado de trabalho, né? E eu tenho acordo contigo, enquanto a gente tiver na política nacional uma conduta que tem que começar mesmo a flexibilizar, né? Assim, e pode ser qualquer discurso, seja ele muito conservador ou terraplanista, enfim, qualquer outro adjetivo queira dizer, enquanto não tiver um reflexo do governo federal, os municípios e os estados vão começar mesmo a flexibilizar. E a gente vai entrar nesse cenário onde, que aí o Valdir traz isso muito bem, é muito claro, que as crianças, os adolescentes vão começar a circular e a gente pode começar um novo pico dessa doença, um novo ciclo. E aí que eu queria dizer que o interior, ao contrário do que está acontecendo em São Paulo, a gente ainda não alcançou o que está acontecendo em São Paulo. Aqui em Ribeirão Preto, está saindo os dados hoje, acho que já até saiu, não tive ainda acesso, mas não chega nem a 2% da população de Ribeirão Preto teve contato com o vírus. Então, a gente está falando que aqui as projeções, o pico,
vai ser mais tardio, e vai ser justamente num período onde a Michelle acabou de dizer que pode ser em junho. Então, vai ter que ter uma política, inclusive, de como abrir os campi da Universidade de São Paulo, ou da Unicamp, ou da Unesp, principalmente da Unesp, que ela é interiorizada, muito mais que a própria USP, de como vai acontecer esses picos da infecção no interior do estado. Né? Então, eu fico um pouco assustada quando eu escuto na minha congregação que vai ser medidas através como é que eles falaram? Da Agência Sanitária Estadual, né? Porque a gente nesse momento só tem o Estado, porque o governo federal ele não está, o Estado mesmo, né? O governo federal ele não dá nenhum aporte, nenhuma política, né, que possa conduzir melhor. Então, os estados acabam fazendo esse tipo de rearranjo e, infelizmente, pressionado pela elite, pelo comércio, né, principalmente no interior, aqui é muito forte o comércio, então o comércio que abre, começa a flexibilização. Aqui em Ribeirão Preto, a tendência vai ser, assim, horrível, né, tem projeções não estão muito otimistas, né, eles variam bastante porque tudo ainda é dados estatísticos, né, mas para o interior vai ser bem diferente, ou, assim, nesse momento é diferente, é isso que eu queria dizer, mas num futuro pode ser muito próximo do que está acontecendo em São Paulo, né, então as políticas vão ter que ser diferenciadas dentro da universidade, desse retorno, e provavelmente a universidade não vai fazer um balanço imediato, né. Eu gostaria de fazer um comentário que eu esqueci de falar no meu informe e um convite. O comentário sobre a gente fica falando de retorno ao normal, o que a gente conheceu, pelo menos pelos próximos anos, a gente não vai conseguir retomar, né? Então, acho que a gente tem que pressionar a reitoria, a participação nesse planejamento deste novo normal, chamemos assim, né? Eu acho que a gente tem feito, mas a gente pode pensar conjuntamente, inclusive com vocês que estão aqui nos assistindo, como aumentar essa pressão para que a gente possa participar, porque se nem os colegiados estão funcionando, né? Imaginem vocês a nossa participação lá. Hoje a gente deixou muito claro, fomos muito contundentes, mas a gente sabe como as coisas funcionam. E aí, só para vocês saberem, o Vahan citou o Esper Calas como a pessoa da área de saúde responsável por fazer essa análise de possibilidades de retorno. Né? Ele disse que, inclusive, ele está participando do comitê, eu não entendi se era o comitê da USP ou o comitê do governo do estado, mas eu acho que a gente pode acompanhar, inclusive tem um artigo dele que o Vahan me mandou ler. Eu ainda não li, eu tenho que ler, ele me mandou ler o artigo do Esper Calas, né? Me deu uma tarefa para casa. E aí eu queria fazer um convite para o Paulo Oliveira. Paulo, eu gostaria que você dissesse de onde você é, não só para acessar o nosso material, mas de repente contribuir, inclusive, com algumas reflexões que você tem acerca de EAD e do que está acontecendo. Então, se você disse que é da Unicamp, eu perdi de onde você é. Posso? Bom, eu sou da Unicamp, sou do Centro de Ensino de Línguas da Unicamp. Fui da diretoria da Unicamp por 3 mandatos, daí que a gente conhece o César. Né? Eu saí agora da diretoria da Unicamp, continuo no CR da Unicamp. E sou professor da FEFELESH, Letras Alemão, no programa de pós-graduação. Aquele pessoal que paga para a nota da CAPES do programa não cair, porque eu pago para dar aula aí na USP, né? Eu vou de vez em quando aí para dar aula, então, por conta disso que eu recebi o convite aí para, né? Que eu fiquei sabendo da reunião. Aqui na Unicamp, na Unicamp, a gente está começando um trabalho de um levantamento sobre as condições de trabalho aqui, né? Um pouco inspirado pelo que vocês fizeram aí na USP,
ter um GT para discutir isso daí, sobretudo a questão do sobretrabalho dos professores, né? Como é que está essa situação? Alguns dos tópicos nos quais eu toquei aí vão ficar no segundo plano exatamente em função desse tipo de coisa que o César colocou. Qual é a prioridade no momento, né? Mas eu não sei se é o caso de eu apresentar algo, né? Assim, está um pouquinho cedo, né? Deixa eu tentar resolver, né, as questões aí que estão em jogo. Eu estou numa situação absolutamente excepcional. Não estou aposentado ainda, mas eu estou pré-aposentado e estou sem dar aula. Eu sou grupo de risco, fico dentro de casa. Eu trabalho com ensino não presencial, com algum forte componente há muito tempo. Então, eu tenho uma situação, né, de fibra ótica em casa, um baita equipamento de informática, né? Eu acho que sim, estando em uma condição privilegiada, o que acontece? O que eu vejo acontecer, não quero me estender demais, eu vejo colegas que até 2 meses atrás não faziam quase nada em termos de ensino à distância, de repente estarem fazendo coisas que não faziam, mesmo tendo à disposição toda a infraestrutura que nós trabalhamos em conjunto na área de alemão, temos preparada, né? Eu pilotei o Moodle para a Unicamp. Tá? Acho que a USP tem o Moodle mais bem resolvido do que a Unicamp. Vocês têm um sistema aí, eu participei de alguns Moodle Moods, que são, né, é um consórcio, né, não é centralizado. O que eu vejo que está acontecendo é que a Unicamp e a USP, inclusive eu mandei para vocês um trabalho de um pessoal lá do Paraná, né, que estuda o case das universidades, né, da USP e da Unicamp, que é a saída do software livre, né, e embarcando aí, né, nessa questão do Google Meet, que nós estamos usando agora, que é gratuito, mas não é. Né? Assim, se em algum momento eu me sentir em condições a gente pode, né, acho que até pelo Fórum da 6, compartilhar isso daí, vamos deixar amadurecer um pouquinho, mas, assim, eu, diferentemente de muita gente, acho que de alguns que estão participando dessa reunião, sou daquelas pessoas que acreditam que tem um potencial, a educação à distância tem um potencial, né? A pergunta foi nesse sentido, né? Tem um potencial, sim. Olha, os países que têm tradição em educação à distância, Austrália, Canadá, Cuba. Nós tivemos, na década de 90, um trabalho de colaboração com a universidade que chama-se Fernuniversität, na Alemanha. Né? É a universidade alemã com o maior número de estudantes. Tem mais de 200 mil estudantes inscritos, matriculados. Uma das maiores universidades alemãs é a Universidade de Munique. Eu vou errar os números, não são só 80 mil alunos, é mais do que isso. Tá? Mas a Universidade de Hagen, a Universidade, é maior. Há uma instância há uma instituição com uma grande tradição em ensino à distância da Inglaterra, que é a Open University. A Open University, ela trabalha, sobretudo, com população meio que excluída, trabalha com presidiários, trabalha com inserção social das pessoas. Há um grande potencial. Agora, o caso do Brasil, assim como o caso do nosso, entre aspas, presidente da República, é um caso que mostra muito bem o que não deve ser feito. Né? O que não deve ser feito. O crescimento, e aí das críticas que se pode fazer ao governo Lula, e eu sou bastante próximo ao PT, embora não seja alguém filiado, é assim o espaço que deu para a proliferação dessas universidades que são caça-níqueis, que usam a educação à distância para fazer isso. Então, o que está acontecendo no momento, no meu entendimento, nós estamos sendo atropelados. Nós estamos sendo atropelados e vai ser usado para privatizar o que é público. Então, assim, além da questão sanitária, existe a questão de luta pelo que é, assim, qual que é o papel do Estado e qual que é o papel da universidade pública. Né? Então, eu acho que vale a pena monitorar de perto isso daí, e tem calcanhar de Aquiles. O calcanhar de Aquiles é o teste da realidade. Se for feita uma avaliação séria, mostra-se que esse sistema não dá certo. Do jeito que está sendo feito, né, é uma tragédia anunciada. É uma tragédia anunciada como o que está acontecendo, como que aconteceu em Nova York em relação à pandemia. Ah, não
não vai chegar aqui. Não, chega e chega de modo devastador. Eu estou acompanhando também o que está acontecendo na França, na Alemanha, em Portugal, um pouquinho menos na Itália e na Espanha, né? Estou aqui por conta, então, e como eu trabalho com línguas, aí eu tenho acesso a essas, por acaso, né? Não tem aqui a televisão britânica. Mas, assim, é uma questão séria o que está acontecendo. Está sendo atropelado para privatizar, né? E tornar Sim. cada vez menos importante esse momento de qualidade, né? Que é o presencial. Então, só dizer, A gente concorda, Paulo, absolutamente. Mas Ah, então eu mantenho o convite, essa questão do oportunismo para abrir caminhos, né, para a privatização, a gente também tá de acordo. tem uma pessoa em Brasília que talvez possa falar sobre isso. Fala com o Theo Amiel, da Cátedra Unesco, né? Sim. Posso passar Uhum. o contato para vocês, sugerir que ele Sim, a gente agradece. tenha uma coisa aqui na Unicamp, mas faz aí também, Tá, se você puder depois mandar seu contato, a gente agradece. tá? Pra Eu passo. gente obrigada. Então, eu acho que, como não tem mais nenhum inscrito, queria aproveitar, então, e agradecer a presença de todos, e a gente, então, encerrar aqui a nossa atividade, né, que a gente está prevendo mais ou menos esse tempo aqui de 1h30. Então, a gente não tem nenhuma atividade prevista, mas a ideia é que nos próximos dias a gente divulgue outras atividades também, à distância, né? E então agradeço a presença de todos e um abraço e cuidem-se todos.